Boa noite a todos, saúdo os colegas vereadores, servidores desta Casa Legislativa e os munícipes que sempre nos honram com a sua presença. Solicito ao secretário, vereador Adriano Klein, para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Laírton Hahn. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Noiri João Cosmo. Presente. Fernando Ott. Presente. Adriano Klein, presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Irmiro Schneider. Presente. Mário Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Verificada a presença regimental e sob a proteção de Deus, em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 40ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 2 de dezembro de 2019. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 154/2019, da 39ª sessão ordinária, e da ata da 4ª Tribuna Popular, realizada no dia 25 de dezembro de 2019. A leitura das correspondências. Nas matérias do dia, temos a leitura do projeto de lei número 042/2019 do Poder Executivo e leitura do projeto de lei número 043/2019 do Poder Executivo. No grande expediente, temos inscrito o vereador Laírton com o assunto Estradas Municipais. Na ordem do dia, primeira discussão e votação do projeto de lei número 041/2019 do Poder Executivo. Na explicação pessoal, temos inscrito o vereador Laírton Hahn com o assunto a participação dos eventos semanais. Pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 154/2019, da 39ª sessão ordinária, da 3ª sessão legislativa, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, do Estado de Santa Catarina, e da ata da 4ª Tribuna Popular, realizada no dia 25 de novembro de 2019. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site e todos receberam uma cópia. Está dispensada a leitura das atas. Coloco em discussão a ata número 154/2019 da 39ª sessão ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 154/2019 em votação. Quem estiver a favor fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão a ata da 4ª Tribuna Popular. A palavra está livre. Coloco em votação a ata da 4ª Tribuna Popular. Quem estiver a favor fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário vereador Adriano Klein para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 176 de 2019. Porã do Oeste, Santa Catarina, 29 de novembro de 2019. Fernando Ott, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Porã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminho para a apreciação e aprovação desta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. 1. Projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Porã do Oeste 2019, Refis Iporã 2019 e da outras providências. 2. Projeto de lei que altera dispositivos da Lei número 1784 de 19 de julho de 2017 e da outras providências. 3. Avaliações dos imóveis objetos de desafetação e alienação, conforme projeto de lei número 037 de 2019. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração. Lúcio Malman, prefeito. Temos um ofício da Caixa, ofício número 1933 de 2019. Chapecó, 28 de novembro de 2019. Assunto: comunicação de liberação de recursos. Senhor presidente, atendendo ao disposto do artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a liberação de recursos financeiros em
28 de 11 de 2019, no valor de R$ 103.335,73, destinados a este município, referentes à parcela do contrato de financiamento número 050-1056, dígito 85, de 2018, assinado em 3 de 9 de 2018, no âmbito do programa Protransporte, modalidade Protransporte Setor Público. Respeitosamente, Lavito Persson Mota Bacariza, gerente de filial, Gerência Executiva Negocial de Governo Chapecó. Temos um e-mail da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Júlio Garcia, o presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, deputado José Milton Schaeffer, por proposição do deputado Fabiano da Luz, convidam para a audiência pública para debater sobre o Guia de Trânsito Animal, os exames de mormo e a anemia infecciosa equina, a realizar-se no dia 5 de dezembro de 2019, às 19 horas, na Câmara Municipal de Chapecó, Rua Marechal José B. Bormann, 320E, edifício Office Center, Centro de Chapecó, Santa Catarina. Seriam essas as correspondências, presidente. Essas correspondências, então, ficarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta Casa Legislativa. Matérias do dia. Peço ao secretário, vereador Adriano Klein, para que faça a leitura do projeto de lei número 042/2019, que altera os dispositivos da lei número 1784, de 19 de julho de 2017 e da outras providências. Projeto de lei número 042 de 2019. Altera dispositivos da lei número 1784 de 19 de julho de 2017 e da outras providências. O prefeito de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A lei número 1784 de 19 de julho de 2017 passa a vigorar com as seguintes inclusões, alterações. Artigo 2º. A bolsa de estudo prevista no artigo 1º desta lei será concedida exclusivamente a estudantes residentes e domiciliados no município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, que necessitem de se deslocar diariamente ou nos dias letivos até o local dos estudos. Parágrafo único. Os alunos matriculados em instituições que ofereçam atividades pedagógicas profissionalizantes, cursos técnicos profissionalizantes em regime de internato ou semi-internato farão jus igualmente ao recebimento do auxílio instituído no artigo 1º, exceto com relação aos alunos matriculados em estabelecimentos de ensino localizados no município de Iporã do Oeste. Artigo 2º. Ficam ratificadas as demais disposições da Lei nº 1784 de 2017. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Iporã do Oeste, Santa Catarina, em 29 de novembro de 2019. Lúcio Malman, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Concessão de Bolsas de Estudo para estudantes de ensino técnico de nível médio, profissionalizante e ensino superior do município de Iporã do Oeste e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O projeto de lei que ora colocamos à apreciação de Vossas Excelências objetiva regulamentar a concessão de bolsa de estudos para todos os alunos com residência e domicílio no município de Iporã do Oeste, com o objetivo de incentivar a continuidade dos estudos da população, custeando transporte e ou mensalidade. Entendemos que este auxílio é um incentivo do município à formação em nível superior e técnico de nossos munícipes, com reflexos na economia e no desenvolvimento econômico e social de todos os cidadãos. Além disso, o presente projeto incentiva a manutenção dos jovens em Iporã do Oeste, Santa Catarina, ao mesmo tempo que se qualificam e se profissionalizam. Diante de sua importância, espera-se a aprovação unânime deste projeto de lei.
Iporã Oeste, Santa Catarina, 29 de novembro de 2019. Lúcio Malman, prefeito. Peço ao secretário, vereador Adriano Klein, para que faça a leitura do projeto de lei número 043/2019, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Iporã do Oeste 2019, Refis Iporã 2019 e da outras providências. Projeto de lei número 043 de 2019. Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Iporã do Oeste 2019, Refis Iporã 2019 e da outras providências. O prefeito de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal de Iporã do Oeste 2019, Refis Iporã 2019, destinado a promover a regularização de créditos tributários e não tributários do município de Iporã do Oeste, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2019. Parágrafo único. O Refis Iporã 2019 abrange créditos tributários e não tributários de qualquer natureza, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em fase de execução fiscal já ajuizada, e ainda os créditos decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os créditos que tenham sido objeto de parcelamentos anteriores, não integralmente quitados, mesmo que cancelados por falta de pagamento. Artigo 2º. A adesão ao Refis Iporã 2019 dar-se-á por opção do sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, através do requerimento formalizado dispensado do pagamento de taxa de protocolo. Parágrafo único. O prazo para a adesão ao Refis Iporã 2019 será até o dia 14 de fevereiro de 2020, sendo a opção para o pagamento à vista ou parcelado dos créditos tributários. Se dará com a formalização do termo de acordo do parcelamento, TAP. Artigo 3º. Ao aderir ao Refis Iporã 2019, o sujeito passivo poderá optar por liquidar os créditos tributários e não tributários à vista ou mediante parcelamento em até 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas. Parágrafo 1º. Em caso de opção pelo parcelamento, os créditos nele incluídos serão objeto de consolidação no mês do requerimento, para fins de definição do valor inicial das parcelas. Parágrafo 2º. O valor mínimo para cada parcela será de 100 UMRFs, Unidade Municipal de Referência Fiscal, para a pessoa jurídica e 50 UMRFs para pessoas físicas. Parágrafo 3º. O valor de cada parcela será atualizado na mesma periodicidade e segundo a variação da Unidade Municipal de Referência Fiscal, UMRF, ou qualquer outro indicador que venha a substituí-la a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês do pagamento. Parágrafo 4º. O vencimento da parcela única ou da primeira parcela, conforme o caso, dar-se-á em 5 dias úteis, após o requerimento de adesão e homologação do acordo firmado, e as demais parcelas a cada 30 dias, e assim sucessivamente até o pagamento integral do débito objeto do parcelamento. Parágrafo 5º. Não produzirá efeitos o requerimento de adesão formulado, sem o correspondente pagamento tempestivo da parcela única ou da primeira parcela, em caso de parcelamento conforme o caso. Artigo 4º. A adesão ao Refis Iporã 2019 abrangerá todos os créditos lançados ou denunciados espontaneamente pelo optante, inclusive os acréscimos legais relativos à multa, juros e demais encargos previstos na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, os parcelamentos em cursos relativos às parcelas vincendas e os créditos inscritos em dívida ativa, mesmo que em cobrança judicial. Artigo 5º.
Nos casos em que o contribuinte possuir débito de mais de um tributo ou débito tributário e não tributário, serão expedidas guias de parcelamento próprio para cada espécie de débito. Parágrafo único. A pessoa jurídica que suceder a outra será responsável pelos tributos devidos pela sucedida, na hipótese dos artigos 132 e 133 do Código Tributário Nacional, devendo solicitar a convalidação da opção feita pela sucedida. Artigo 6º. Para os créditos que estejam em fase de execução fiscal, são condições indispensáveis ao diferimento da adesão ao Refis por ano 2019. 1. A renúncia a eventuais embargos opostos à execução fiscal. 2. Prévio recolhimento de todas as despesas cartorárias nos casos de cobranças bancárias da dívida ativa. Parágrafo 1º. Os processos de execução fiscal permanecerão suspensos enquanto estiverem em dia os pagamentos do parcelamento e retomarão seu curso normal tão logo se verifique qualquer hipótese de rescisão do parcelamento. Parágrafo 2º. Os valores decorrentes de custas judiciais e honorários advocatícios, bem como de custas e taxas de protesto, correrão à conta do contribuinte e deverão ser quitados junto ao Poder Judiciário, cartório de protestos de títulos e ou com a Procuradoria Municipal, que possui fundo próprio quanto aos honorários sucumbenciais. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a anistia ou remissão dos encargos previstos na legislação tributária incidentes sobre os créditos tributários decorrentes de obrigações tributárias principais, observados os seguintes percentuais. Primeiro, 100% dos juros e multas moratórias de dívida ativa para o sujeito passível que aderir ao Refis por ano 2019, que optar pelo pagamento em parcela única no ato. 2. 75% dos juros e multas moratórias de dívida ativa para o sujeito passivo que aderir ao Refis por ano 2019, que optar pelo pagamento em até 3 parcelas. 3. 50% dos juros e multas moratórias de dívida ativa para o sujeito passivo que aderir ao Refis por ano 2019, que optar pelo pagamento em até 6 parcelas. Artigo 8º. A opção pelo Refis por ano 2019 obriga o sujeito passivo a 1. Confissão irrevogável e irretratável dos créditos referidos no artigo 1º desta lei. 2. Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei. 3. Manutenção automática dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal até o integral adimplemento. Artigo 9º. As parcelas do Refis por ano 2019 não recolhidas até o vencimento perderão os benefícios concedidos, restabelecendo-se em relação a cada parcela vencida e não paga os acréscimos legais calculados na forma da legislação aplicável. Artigo 10º. O parcelamento de que trata esta lei será rescindido quando 1. Verificada a inadimplência de 2 ou mais parcelas mensais consecutivas ou alternadas. 2. Constatada a manutenção de discussão administrativa ou judicial provocada pelo sujeito passivo relativa aos créditos tributários incluídos no Refis por ano 2019. 3. Decretada a falência ou insolvência civil do sujeito passivo. Parágrafo 1º. A rescisão com base no inciso 1º ocorrerá no 30º dia após o vencimento da segunda parcela inadimplida. Parágrafo 2º. A rescisão referida no caput implicará a remessa do débito para a inscrição em dívida ativa ou o prosseguimento da execução, conforme o caso. Parágrafo 3º. A rescisão do parcelamento independerá de notificação prévia e implicará exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago,
com o restabelecimento proporcional dos juros e multas moratórias. Artigo 11. Os prazos para recolhimento das parcelas objeto do Refis e Porã 2019 somente se vencem em dia de expediente normal da repartição competente e da tesouraria da municipalidade, prorrogando-se, se necessário, até o primeiro dia útil subsequente. Artigo 12. O Poder Executivo poderá firmar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para a realização do programa de mutirão de audiências de conciliação fiscal destinado à aplicação dos comandos desta lei. Artigo 13. O Poder Executivo fica autorizado a firmar acordos judiciais concedendo os benefícios fiscais estabelecidos na presente lei. Artigo 14. Fica o chefe do Executivo autorizado a conceder remissão dos débitos tributários e não tributários, cujo montante é inferior aos custos de cobranças, ou que torne a cobrança antieconômica, conforme estabelece o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000. Artigo 15. Fica autorizado o restabelecimento de parcelamento de dívida ao contribuinte que tenha efetuado o parcelamento até a data de publicação desta lei, que esteja inadimplente e pretende optar pelo Refis e Porã 2019. Artigo 16. As remissões e anistias previstas nesta lei não autorizam, em qualquer hipótese, a restituição ou compensação de importâncias já pagas. Parágrafo único. O Programa de Incentivos Fiscal para o pagamento da dívida ativa municipal não alcança débitos relativos ao Imposto sobre a Transmissão de Propriedade Intervivos, ITBI, nem honorários advocatícios e custas e ou taxas inerentes ao protesto. Artigo 17º. O Poder Executivo Municipal fica ainda autorizado a instituir o cadastro de contribuintes inativos, abrangendo todos os contribuintes do Imposto sobre Serviços, alvará de localização e alvará sanitário, que nos últimos 5 anos não tenham efetuado o pagamento dos referidos tributos e que não sejam localizados pela Fazenda Pública Municipal. Parágrafo 1º. A Fazenda Pública Municipal deixará de lançar os tributos previstos no caput deste artigo para exercícios futuros. Parágrafo 2º. Localizado o contribuinte, a Fazenda Pública suspende a inatividade do cadastro e lançará de ofício os créditos tributários promovendo sua cobrança. Artigo 18º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar por decreto esta lei. Artigo 19º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão consignadas no orçamento em vigor. Artigo 20º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prandoeste, Santa Catarina, 29 de novembro de 2019. Lúcio Malman, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Iporã do Oeste 2019, Refis Iporã 2019 e da outras providências. O Refis tem por objetivo possibilitar aos contribuintes que possuam débito com o município possam aderir a esse programa de modo a regularizarem as respectivas situações por meio de incentivos fiscais, dentre os quais destacamos: a. Parcelamento dos débitos em até 6 vezes. B. Redução das multas e juros devidos do valor respectivo dos acessórios. Por parte do município, essa medida visa ampliar os mecanismos de cobrança da dívida ativa, alcançando maior arrecadação dos débitos inscritos. Este programa de parcelamento incentivado, que recebe o nome de Refis, é uma espécie de oferta de redução de valores devidos ao fisco municipal, objetivando reduzir o estoque de seus créditos e obter mais receita, o que se reverterá em serviços públicos aos municípios. De parte do contribuinte, pagar menos, mas, para tanto, renunciar ao exercício de direitos que entende possuir contra aquela exigência fiscal, da parte do município receber valores incertos de forma mais rápida e segura. O município oferta essa possibilidade através da presente lei e o contribuinte a aceita, convalidando a transação.
Por fim, o próprio Supremo Tribunal de Justiça já reconheceu o refis como uma transação, e sendo uma transação tributária, contrária a qualquer tese de ser uma fórmula singela de renúncia fiscal, conforme previsto pelo artigo 171 do Código Tributário Nacional. Transcrevemos. Artigo 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária, celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário. Com as ponderações acima expedidas, entendemos justificado o presente projeto de lei, que rogamos seja aprovado por esta colenda Câmara. Estas, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, são as razões que nos levaram a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação desta honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado e aprovado na forma regimental. Iporandoeste, Santa Catarina, em 29 de novembro de 2019. Lúcio Malman, prefeito. Estes projetos de lei, após receber o parecer jurídico, serão encaminhados às comissões para análise e emissão de seu parecer. Passamos agora para o grande expediente. Chamo para se pronunciar na tribuna o vereador Laírton Hahn com o assunto Estradas Municipais. Cumprimento aqui o senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa e o público que se faz presente aqui nessa sessão. Quero aqui com alegria cumprimentar a toda a equipe do TTO, da nossa municipalidade, pela conclusão do trajeto de São Lourenço até a sede da comunidade Macucuzinho. Foi muito questionado, porque se prolongou muito esse serviço. Depois de uma época foi preparada outras estradas e agora a conclusão desse trajeto. A gente sabe que foi um ano bastante difícil para a equipe do Milton no TTO. A saída de vários motoristas, a aposentadoria de outros motoristas que saíram para fazer cirurgia, operações. Então teve uma equipe bastante reduzida. E mesmo assim, se a gente fizer uma avaliação do que foi trabalhado, com toda certeza dá muito orgulho para todos que trafegam nas estradas do interior do município. Nós temos que avaliar com toda certeza a dificuldade de trabalhar em várias frentes de trabalho. Todos nós sabemos que nesse último ano foi terceirizado algumas estradas, ou várias. Nós tivemos o exemplo da estrada da linha Letras, onde hoje está sendo feita a cabeceira também da ponte lá, e quanto serviço foi feito na parte de detonação, tubulação, saída de curvas. Tivemos o trajeto da comunidade Preferido, também onde houve bastante detonação, onde muito material teve que ser retirado. Tivemos também a estrada do Taquaruçu-Barra Grande, onde também houve muita detonação, e esse material foi trazido aqui, inclusive para o pátio da Feira FAIC. Tivemos a volta da cabeceira, que também foi feito nesse último ano, toda a parte de escavação e detonação. Tivemos a estrada aqui na cidade mesmo, todos lembram, no preenchimento da rua do hospital, lá embaixo essa baixada, onde foi detonado na rua ali, que sai lá no perto do Campo do Pinhal. Muita gente falou mal, mas ficou legal, está bonita a rua. Nós tivemos a estrada da Chacutinga, toda a volta da Chacutinga também foi alargado. Então o município na frente faz a parte de detonação, a colocação de tubos maior, toda a volta da linha Schneider também, uma estrada terceirizada que também a equipe teve que fazer toda a frente. Nós tivemos também um grande trabalho, principalmente nessa estrada São Lourenço a Macucuzinho, na altura do Nestor Maltana. A transferência de duas, onde eram poeiros baixos, onde foi levantado muito. Então foram ribanceiras de 10, 15 metros de altura, com tubulação maior. Tivemos na sede da comunidade de Monte Maria, a tecida da linha Pístrofo e a própria que vai para o outro lado da comunidade, onde foi colocada galeria maior de 2 metros. Foi levantado lá em torno de 500 cargas de pedrão e preenchimento para tirar o muro de baixo nas pontes lá. Foi feita uma boa parte agora também já
do preenchimento do campo de futebol da comunidade de Monte Maria, uma boa picada que a equipe deu lá. Então, a comunidade está muito feliz, eu acredito que seja mais ou menos 50% do material que já foi puxado lá. Então, a estrada São Lourenço, uma cozinha, todos sabem que ela foi terceirizada. A equipe de Itapiranga, do Roxo, lá que tinha ganhado a licitação, puxou e por fim abandonou. Depois a segunda empresa pegou também a licitação e também não se deu conta e, infelizmente, nós acabamos perdendo o prazo de tanta demora e perdemos o recurso do Estado e a empresa também não fez essa estrada. Então agora a equipe da Prefeitura mesmo pegou e fez. Então, para quem quer conhecer ou quer ver um modelo de estrada pronta, dá para dizer, para um dia receber a capa de asfalto lá, está praticamente pronto. É só pritar ela tem 8 metros de largura, com toda a tubulação colocada, então é um trajeto pronto. E eu sim sou um vereador confiante e com uma administração séria, e nós, a partir dos próximos anos, nós podemos fazer asfalto no interior. E eu acredito muito que, principalmente nas veias principais, tanto faz do lado de lá do município ou do lado de cá, nós vamos ter asfaltamento, possivelmente nos próximos anos, no interior. Concedo uma parte ao presidente. Quero solicitar uma parte do vereador Laírton. Estive ontem também passando naquela região, estive acompanhando a final do campeonato. Passei pelas 2 estradas então que tem e realmente dizer o quanto que ficou bom e o quanto é importante. Temos uma grande empresa lá na área de madeireira, né? E quando estava voltando, passei por uma carreta que estava descendo com uma plataforma e uma máquina em cima. Então, para vocês verem que não é só carros pequenos e caminhões que transitam por aquelas ruas, mas sim máquinas e caminhões de grande porte. Então, por isso, não só como Macucuzinho, mas acredito que todas as comunidades merecem ter uma estrada assim alargada para dar acesso e a trafegabilidade para esse tipo de veículos. Obrigado, Laírton. Pode concluir. Então, falta ainda agora o trajeto da comunidade de Macucuzinho até a divisa do Alto Macuco. Então, a gente sabe que falta esse trajeto ainda, já está praticamente todo ele tetonado, falta uma parte em 2 lugares para ser tetonado. Então, eu acredito sim que no próximo ano também vai se concluir essa etapa, juntamente com a estrada de alargamento de São Lourenço até a divisa com Mondaí por Quilombo. Então, são 2 trajetos ainda a serem concluídos e, com toda certeza, no ano que vem, essas comunidades também serão atendidas. Então, parabéns à equipe do Milton, que trabalhou muito nesse último ano. Eu acho que tem partes de estradas e sem falar da parte que foi feita aqui na cidade, que foi o resto das ruas, que faltaram algumas ruas ainda que não foram no ano passado, que foram abertas, puxado muito material para deixar o acabamento para fazer o asfalto. E ainda foi nesse ano feito toda a parte de construção do parque da feira, a Feira FAIC, onde ficou muito bom. E foram mais em torno de 1.500 truques de material puxados para a ampliação desse parque da feira. Então a equipe trabalhou muito em dias de chuvas, fins de semana, e o meu parabéns a todos os funcionários que trabalham nesse setor. Obrigado. Grato pelas considerações, vereador Laírton. Neste momento, passamos então para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 041/2019, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Geral do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2020 e dá outras providências. A palavra está livre. Presidente. Vereador Adriano com a palavra. Cumprimento o presidente, meus demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa e o público que aqui se faz presente. Eu vou ler, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu vou ler o parecer da comissão. Parecer referente ao projeto de lei número 041 de 2019. Trata de projeto de lei ordinário de competência do Executivo Municipal, no qual o governo municipal estima a receita e fixa as despesas, definindo as prioridades e metas da administração pública para o exercício de 2020. Esta proposição estima a receita corrente em R$ 28.900.000
R$792.000 e fixa as despesas do Poder Legislativo em R$1.113.744.000. Na administração centralizada, R$20.089.776. Na administração descentralizada, fixa a despesa em R$7.588.480, totalizando R$28.792.000. Naquilo que se refere aos créditos adicionais, o presente projeto de lei traduz que os limites a serem utilizados em conformidade com a Lei Federal 4.320 de 64 serão através de decreto até o limite de 40%, bem como o remanejamento das dotações de uma modalidade para aplicação à outra. Serão igualmente através de decreto do Executivo, ou seja, a Casa Legislativa antecipa esta autorização. Estará autorizado também a suplementar o excesso de arrecadação, a suplementar por anulação de dotação parcial ou total as dotações orçamentárias. Estará autorizado a utilizar o superávit financeiro e provável excesso de arrecadação. Quanto aos orçamentos dos fundos e demais constantes e mencionados no referido projeto de lei, esta relatoria entende que estão dentro daquilo que é de necessidade do município, bem como está em conformidade com o que determina a legislação, não havendo, portanto, maiores comentários. Ao projeto de lei estão anexados os comprovantes da audiência pública realizada pela administração municipal, cujo objeto de pauta foi a definição e discussão das prioridades para a elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentários e Lei Orçamentária, LOA, para o exercício de 2020. O projeto de lei vem acompanhado com a discriminação de quadros, adendos e anexos, que especificam a aplicabilidade dos recursos e fontes de receitas. Considerando que nenhuma despesa pública poderá ser executada fora do planejamento orçamentário, considerando o Plano Plurianual, PPA, que estabeleceu o conjunto dos programas e ações que deverão ser desenvolvidas ao longo de 4 anos, aprovado pela Câmara de Vereadores em 2017. Considerando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2019, que definiu as prioridades e as metas para o exercício financeiro de 2020, orientando a elaboração do orçamento. Considerando, por fim, que o projeto de lei que fixe as despesas e estima a receita para o ano de 2020 está em conformidade com as leis orçamentárias, PPA e LDO. Conclusão. O relator da Comissão Técnica Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores, incumbido da análise do presente projeto de lei, número 041 de 2019, considerando não ter sido apresentado nenhuma sugestão de emenda, e considerando, sobretudo, estar em consonância com a legislação vigente, vota pelo acolhimento do presente projeto de lei, submetendo desta forma a análise dos pares da Casa Legislativa. Este é o parecer da comissão. Seria isto, presidente. Continue a discussão. Projeto de lei 41, a palavra está livre. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 041/2019. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Esse projeto de lei, que foi aprovado em primeira votação, permanecerá sobre a mesa durante 2 sessões ordinárias, para o recebimento de emendas dos membros da Câmara, encaminhadas diretamente à Comissão de Finanças e Orçamento para a apreciação, conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica do município. Passamos agora então para a explicação pessoal. Convido mais uma vez o vereador Laírton para se pronunciar com o assunto participação de eventos semanais. Quero aqui voltar a cumprimentar o presidente, em nome dele, todos os que se fazem presentes nesse recinto.
Quero aqui cumprimentar o diretor de esportes, o Everton Lauschner, e todas as pessoas que auxiliaram ele durante esse ano no departamento de esporte desse município. Então, ontem se deu o encerramento do campeonato municipal da primeira divisão, e a gente sabe que nesse departamento não é só os campeonatos que são organizados, mas sim se trabalha muito o incentivo de todos os tipos de esporte que tem no município. Hoje não é mais só o esporte, é o futebol. A gente lembra da 20 anos atrás, nessa época praticamente na nossa região era só cultivado o espírito esportivo do futebol de campo. Então hoje são várias modalidades, nós temos o Chaipo aqui de Porandoeste e incentivam vários tipos de esporte, cada ano são agregados novos modelos, novos tipos de esporte. E esse ano envolveu muita gente do nosso município. Então o campeonato municipal também não foi diferente. Quero aqui parabenizar ontem as equipes que fizeram a preliminar do Pinhal e a equipe do Cometa de Chacutinga, decidindo terceiro e quarto lugar, onde o Pinhal conquistou o terceiro lugar. Um belo jogo, com muita disciplina. Tivemos também a decisão do principal, entre a equipe do Canarinho de Macuzinho, Saturno e São Lourenço, onde o Canarinho se sagrou campeão municipal da primeira divisão. Um jogo muito bom, com muita disciplina, e eu vejo assim que um bom exemplo, esse ano foi trazido esses atletas de fora, que eu acredito sim, agregaram valor à primeira divisão do campeonato municipal, trazendo um nível melhor. A gente sabe de outros municípios ao redor que já tiveram dificuldades no último ano em fazer o campeonato municipal da primeira divisão. E eu acredito que com essa ideia nós vamos ter, sim, nos próximos anos o campeonato municipal aqui de Porandoeste. Parabéns à equipe organizadora e a todas as equipes que participaram. Então, o Canarinho campeão, Saturno vice-campeão e o Pinhal terceiro colocado. Parabéns a todos. Obrigado. Grato pelas considerações. Então, quero agradecer a todos os munícipes que sempre nos honram com a sua presença. E dou por encerrada, então, esta sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 9 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Uma boa noite a todos.